Olá, boa tarde a todos e a todas. Hoje eu estou começando a falar porque eu estou aprendendo que quando eu entro já tem pessoas, né? Thaís, minha amiga aí, Alisson, Simba, que bom tê-los aqui novamente. E aí, Simba, onde você tá? Por onde anda? Tá aqui ou tá em Manaus que o bicho tá pegando lá, né? Mas vamos continuar junto aí, nessa força. Barbosa, meu amigo mais antigo, como ele se orgulha, boa tarde. E é mesmo meu amigo mais antigo, né? Celina que não nos ouça. Que legal. É, Jana, minha sobrinha querida. Que bom, Jana. Você tá aqui com a gente de novo, viu? Alce tá em Manaus. Isso. Minha irmã IEG Pena, e aí, mana? Minha pró, minha chefe, prozinha Raquel. Que legal. Gabi, que bom, Gabi Guimarães. Você aqui hoje tem sua colaboração, hein, Gabi? Beijo, Jana. Boa tarde. Bom, então vamos aos informes, né? Para ir adiantando, ganhando tempo. Eu queria só agradecer com relação à live compartilhada passada, que acabou o tempo e eu me perdi. Queria agradecer às três pessoas importantes da live passada, que foram Mara Rocha, a profissional da comunicação, que me ajudou bastante, deu vários toques. A Alisson Neves, que sempre me ajuda com a parte de tecnologia, esse recurso que eu não entendo em UFAS. E a Lúcia Rocha, a minha amiga e psicóloga, convidada especialíssima, tá? Então fica aqui o meu abraço de agradecimento e gratidão profunda. Bom, outro informe é que, como algumas pessoas eu já conversei no privado, eu vou pedir para quem tiver interesse daqui do grupo nosso, de participar de um grupo no Zoom, para a gente estar trocando experiências, né, com relação a essa fase, a porventura sofrimentos ou diagnósticos, enfim, que queira participar, se posicione aí no grupo, aqui na live, tá? Que aí eu vou organizar e vou convidar para esse trabalho que vai ser à parte, é um grupo no Zoom, onde a gente vai trocar experiências e um aprender com o outro. Queria pedir também para que vocês coloquem nessa live de hoje as sugestões dos próximos temas para a gente formar o paredão. Lembra do paredão? Então, aproveita essa live e já vai jogando que temas vocês gostariam de abordar, tá? E aí depois a gente joga o paredão para vocês votarem e escolherem o tema. Teremos já confirmados dois convidados próximos, né? Ficarão nas duas sextas-feiras que vêm, tá? Na primeira, a Rosita Barral, minha professora, pessoa querida e que eu sou muito agradecido. E na outra sexta, então, ficará com o meu mestre, meu amigo querido, Danilo Rosman, tá? Então, desde já agradeço esses dois parceiros, pessoas queridas, por estarem vindo somar com a gente nesse momento. Queria lembrar do canal, é o Perguntando a Gente Se Entende, no YouTube, tá? Então, quem gostar, que quiser, puder, se inscreve, dá like, aquelas coisas lá da linguagem. E hoje eu vou tentar ajudar especialmente algumas pessoas que me pediram dentro desse tema, tá? Que é o transtorno afetivo bipolar, tá bom? Então, como sempre eu gosto de começar aquecendo, eu trouxe uma história hoje de um menino que nasceu na África, tá? Esse menino, ao nascer, ele se apresentou diferente para sua mãe. Foi um menino que se apresentou cheio de chagas em seu corpo. Estão conseguindo ver aí?
E a sua mãe, assustada, o rejeitou, por entender naquela época que esse seria um filho do demônio ou qualquer outra expressão do tipo. Ela o leva e a abandona numa pedra na beira do mar para que esse mar enchesse e o levasse. Bom, aparece uma outra senhora que te alimenta, que lhe dá o peito e que te faz sobreviver, criando já uma estrutura fortalecida. Essa criança é orientada então para seguir o seu rumo na vida. E esse menino vai na vila mais próxima para pedir acolhimento, para pedir ajuda, para pedir apoio. E as pessoas, ao verem a sua aparência, te negavam. Não lhe davam acolhimento, não lhe davam alimento, nem ajuda, nem queriam ouvir. E aí esse menino se afasta, recua e vai se proteger no mato. E nesse mato, nessa floresta, esse menino cresce e ele vai aprender toda a magia da natureza, inclusive a força de cura medicinal que a natureza oferece. Alguém vem e te orienta e diz: agora que você se tornou essa pessoa poderosa e capaz, que tal se proteger, cobrir o seu corpo para se proteger do mundo e poder seguir adiante? E aí esse menino, ele vai e cobre seu corpo com palhas que encontrou na mata. Estão conseguindo ver daí? E ele cobre seu corpo todo com essas palhas. Bom, agora esse menino, rapaz, sábio e poderoso, com o poder da natureza e da cura, ele começa a ficar conhecido e logo acontece uma pandemia nesse vilarejo. E as pessoas recorrem a esse rapaz pedindo para salvar as vidas do vilarejo. E ele vai até o vilarejo e ele começa a salvar as vidas e curar as pessoas. Até que lhe pedem para ir em determinada casa onde uma senhora estava muito adoecida, precisando da cura dele. E ele vai. Chegando nessa casa, com quem ele se depara? Com a sua mãe. Aquela mesma mãe que o abandonou, te colocou na pedra, na beira do mar, para ser levada pela correnteza. E nesse gesto de amor, de perdão, ele cura também essa senhora. E aí ele fica conhecido, fica reverenciado como o grande e poderoso dono da cura. Tá? E essa foi uma história com essa força do amor, do perdão e da cura. Alguém identificou esse jovem? Alguém sabe de quem eu estou falando? Bom, aqui não apareceu, não sei se travou. Tá rolando? Então, essa pessoa coberta de palhas, dona dessa riqueza da cura da África, é a referência que a gente tem no culto afro-brasileiro. Aqui a gente está falando do orixá Omulu. Essa é a história contada dessa entidade com essa força, esse poder.
no sincretismo religioso, na Igreja Católica, ele é reverenciado enquanto São Lázaro, que essa cura se estende não só às pessoas todas, mas como aos animais também. Então ele é também protetor. Meire Calheira, Omolu, é isso aí, que legal, né? Bom, essa foi a nossa história hoje. Eu sempre trago, né? Já trouxe Bíblia, já trouxe filosofia. Hoje eu trouxe o conto afro-brasileiro e a força. Bom, e aí a gente, partindo para... aproveitando o gancho dessa história que fala de perdão, de amor, mas a gente entende também aí nessa história essa mãe que abandonou seu filho, tá? E na nossa linguagem hoje, dentro da psiquiatria, da psicologia, a gente estaria falando da depressão pós-parto, ou quem sabe da psicose puerperal, tá? E é com esse gancho que eu trago o tema de hoje, que foi escolhido por vocês. E aí eu queria propor também um teste rapidinho, o banho de pipoca de referências, né, Meire? Fantástico, lá na Igreja de São Lázaro. E aí, lembra do teste que a gente já fez para depressão? Eu queria propor um teste para avaliação de transtorno afetivo bipolar. Vocês topam? São 14 perguntas, tá? Então eu queria que vocês contabilizassem aí, pode ser nos dedinhos, pode ser na caneta de papel, no celular, enfim. Contabilizem quantos sims vocês vão dar, quantas respostas afirmativas vocês vão dar dentro dessas 14 perguntas que eu vou fazer, tá? Então, primeira pergunta. Tem apresentado altos e baixos de humor? Segunda pergunta. Tem demonstrado temperamento forte? Terceira pergunta. Está sempre fazendo coisas ou buscando coisas novas sem parar? Quarta pergunta. Às vezes pensa muito rápido e não desliga? Quinta pergunta. Vão contando quantos sim, tá? Quinta pergunta. Dirige rápido? Na direção é agressivo, buzina, avança sinal? Sexto. Tem dons artísticos, uma espirituosidade, criatividade? Sétimo. Teve fases que podia dormir pouco, era suficiente, poucas horas de sono, tipo menos de 6 horas. Oitavo. Pessoa de extremos, pessoa do tudo ou nada, sem meio termo. Nono. Demonstra por vezes apatia ou tristeza sem movimento, sem um motivo aparente. Décimo. Durante o humor deprimido, sente mais sono, tem mais necessidade de dormir por mais tempo. 11º. Por vezes fica muito alegre, muito radiante, irritável até, sem motivos. 12º. Tem fases que passa fazendo muitos planos, falando mais alto inclusive, falando muito. 13º. Apresenta impulso exacerbado para questões como comida ou compras, para álcool ou outras drogas, para sexo, para jogo, internet. 14º. Tem dificuldade de manter as coisas em ordem ou tende à dispersão? E aí contabilize aí quantos sim apresentaram de respostas, que eu vou dar uma tabelinha de possíveis resultados, tá? Lembrando que eu não falei que esse é um teste de avaliação de transtorno afetivo bipolar do Centro Brasileiro de Estimulação Magnético Transcraniana, tá? Vamos lá, contabilizar o grande mal, meu amigo.
Que bom, seja bem-vindo. Então vamos lá. Para aqueles que contabilizaram o total de respostas sim até 4, tá? É uma pessoa que demonstra permanecer no equilíbrio. Para aqueles que ficaram no total entre 5 e 6, não é transtorno afetivo bipolar. São apenas alguns sintomas, tá? Já entre 7 e 8, aí já seriam sintomas sugestivos de transtorno afetivo bipolar. Lembrando, esses testes não garantem diagnóstico nenhum, apenas servem como uma forma da gente estar refletindo, observando em si e no próximo, tá? E buscar ajuda de profissionais da área da saúde mental. E aqueles que contabilizaram 9 ou mais respostas sim, são muito indicativos de transtorno afetivo bipolar, tá? E aí a gente está falando de uma doença nada fácil de diagnóstico. É uma doença que envolve uma série de questões, certo? E aí a gente vai ver hoje um bocadinho, só para a gente ter uma ideia e entender a complexidade e a riqueza da doença que a gente está tratando, porque a gente está tratando aqui de uma doença psíquica. A gente tem famosos inúmeros que a gente poderia estar trazendo como referência, tá? Para aqueles que têm o diagnóstico não se sentirem sozinhos ou raros, tá? Pelo contrário, a gente está falando de 10% da população aí, pelo menos. E aí a gente tem no universo dos famosos, a gente tem, por exemplo, a cantora Demi Lovato, inclusive na música dela que chama I Love Me, a tradução de um trecho diz o seguinte, ela canta: não consigo ver quem eu sou, só vejo quem eu não sou. Me sinto culpada por tudo que eu como, me tocar é como se fosse um crime. Vozes na minha cabeça compõem a minha equipe, porque eu sou faixa preta quando o assunto é me massacrar. Tá? Então esse é um trecho da música da Demi Lovato. E aí a gente traria também o Mel Gibson, a Mariah Carey, Winston Churchill, Catherine Zeta-Jones, Rita Lee, Jean-Claude Van Damme, Britney Spears, Cássia Kiss, Amaury Júnior, Kurt Cobain, que se suicidou aos 27 anos, né, do Nirvana, Andy Irons, que foi um tricampeão mundial de surf, que morreu aos 32 anos por um uso abusivo de cocaína. Jimi Hendrix, que aos 27 anos morreu, e aí tem uma polêmica se foi suicídio, enfim, ele tomou muito remédio sonífero. Tem Frank Sinatra, Vincent Van Gogh, Mozart, Janis Joplin, Ulisses Guimarães, Fernando Pessoa, Beethoven, Napoleão Bonaparte, Elvis Presley, Jim Carrey, Cazuza, Virginia Woolf, Francis Ford Coppola, Sting, inclusive que apoia várias ONGs na questão do bipolar, Kim Novak, Edgar Allan Poe, Nina Simone, Amy Winehouse e Tyson Fury, que é um boxer campeão mundial que teve um bom tempo afastado com o uso abusivo, e inclusive ganhou peso, mas aí ele retoma os treinamentos e volta a ser o campeão. E se fala também de Isaac Newton, de Platão, enfim, a gente já pôde aí perceber um retrato de que doença a gente está falando hoje aqui, quando a gente fala bipolaridade. A gente está falando pessoas de expressões fantásticas, né? Na literatura, nas artes todas, plásticas e musicais, na física, na filosofia, na política. Tá? Então são pessoas de um talento extremo, mas que nem sempre se compreendem ou são compreendidos. Na história da bipolaridade, que inclusive antes era chamada de psicose maníaco-depressiva, né? Muita gente
é do meu tempo, ouvia falar de PMD. Então, o PMD de antes é o transtorno afetivo bipolar de hoje, que resumindo é o que a gente chama de bipolar, tá? E aí se conta na história que há 2.500 anos atrás, inclusive, o Hipócrates já estudava essa variação de humor, quando ele trabalhava a bile negra e amarela. Mas aí na trajetória da medicina, sobretudo da psiquiatria, foi muito perseguida e considerada aquelas coisas de demônio, enfim, e se parou muito tempo de estudar e pesquisar. A psiquiatria, inclusive, ela toma esse prejuízo grande e vai retomando depois de muito tempo. A gente teve um exemplo também de uma possível considerada bipolar, Joana d'Arc, que em 1431 morreu queimada na fogueira. Também aqui no Brasil, Tiradentes, em 1792, não o Tiradentes, mas quem lhe mandou, né, enforcar, que foi a rainha Dona Maria I, que considerada a rainha louca, tá? E é considerada também uma bipolar. E na sua loucura, na sua forma de se expressar, ela passou a andar sempre acompanhada de suas mucamas, tá? Ela já não poderia mais andar sozinha por causa do comportamento desregulado. Daí que surge a expressão Maria vai com as outras. Tá? Eu achei curioso, porque eu sempre ouvi essa expressão e não sabia de onde vinha. Então, Maria vai com as outras vem da rainha Dona Maria I, que tinha bipolaridade e não podia mais andar sozinha nas ruas. Bom, entendendo então isso, a gente precisa resgatar um pouquinho da live de depressão, as duas anteriores. Por quê? Porque se a gente já entendeu o que é depressão, a gente já conhece seus sintomas, tudo direitinho, inclusive a sua bagagem genética, a gente já avançou e muito para, na sequência, estar aqui hoje trabalhando o transtorno afetivo bipolar, tá? Porque a depressão também está presente no quadro bipolar. Inclusive é motivo de muita confusão aí no diagnóstico, certo? Lembra do gráfico? Aqui. Bom, esse gráfico, recapitulando, a gente tem o polo de baixo negativo, quando deprime, decai o humor. Lembra que a gente falar de humor é falar de energia, é falar de sensibilidade a dor e prazer. E para cima a gente tem um polo positivo, que é quando eleva, quando aumenta essa energia, esse vigor, essa força e também a sensibilidade. Normalmente aqui em cima, a gente já viu em outras lives que a gente tem os transtornos associados à ansiedade, tá? E a gente viu na live passada depressão. E aí depressão, ela é unipolar porque ela se concentra nesse polo de baixo. Ela pode ser leve e moderada, mas ela pode ser também a clássica, a psicótica, a depressão maior. A gente tem, então, na bipolaridade, a gente tem esse quadro unipolar de depressão, só que aí agora a gente vai chamar de bipolar. Por quê? Porque vai envolver o polo positivo também. Então, a pessoa cicla entre os dois polos. Por isso é um transtorno bipolar. Aí estavam falando e sugerindo, em alguns casos, quando é que é tripolar, né? Inclusive Ege, minha irmã, a gaiata. O tripolar, então a gente teria que imaginar um outro polo, né? Que estaria para o lado de cá, alguma coisa assim, mas isso não está posto, não está estudado, desenvolvido. Então vai ficar só por conta da imaginação ou no desenvolvimento de quem criou aí o termo tripolar, tá? Então a gente está falando de bipolaridade porque a gente está falando de um transtorno afetivo. Por que transtorno afetivo? Esses transtornos de humor são considerados também afetivos. E na classificação, na CID-10,
Transtornos afetivos são, a grosso modo falando, esses dois. Quando é unipolar, você tem as variedades de depressão, e quando é bipolar, aí usa os dois polos e você vai ter as variedades também. Então, falando de transtorno de humor, transtorno afetivo, a gente tem bipolaridade e depressão. Quando a gente fala lá dos outros, de que a gente já viu, de ansiedade, a gente não está falando mais de humor e afetividade. Quando a gente fala também de personalidade, a gente está falando de outras classificações de transtorno que não de humor. Ficou claro? Tá tranquilo? Bom, então, recapitulando, a gente até já falou algumas vezes, quando a gente está aqui nessa linha do humor considerado normal, muitas aspas, lembram disso? A gente pode acontecer de descer, ter um pico para baixo, que aí seria depressão. A gente pode ter também um pico para cima, até nesse nível da hipomania. O que é hipo? É menos, tá? Então é uma mania, é uma euforia menor, às vezes até passa despercebido. E a gente pode ter um pico também lá para mais para cima, que aí sim seria a mania, que é aquele caso mais extremo de energia, a pessoa fica mais tudo, inclusive mais irritada, inclusive mais propensa a usos abusivos e tal. Bom, a gente tem também a ciclotimia, que aí ficaria oscilando nesse nível mais próximo do basal, tá? Então, a bipolaridade em classificação, a gente tem tipo 1, que apresenta episódio de mania, tipo 2, que apresenta episódios de hipomania, e ciclotimia, que é quando ele permanece aqui, que inclusive é difícil de diagnóstico e é até mais permanente o quadro. Agora, essa bipolaridade, quando não bem diagnosticada, não bem tratada, né, ou se demorar para que isso aconteça, pode provocar a cronificação e pode provocar um quadro curioso, vou botar aqui em vermelho, que se chama um quadro que a gente vem aqui, aí vai para mania e ao mesmo tempo vai para uma depressão. Estão vendo? Esse é quadro misto. O quadro misto é o quadro mais grave, é um quadro muito complicado de tratar e é um quadro onde se tem maior incidência de suicídio, tá? Então a gente está falando hoje de uma doença, de uma bagagem genética fortíssima, tá? Que requer um tratamento, um diagnóstico preciso. Esse diagnóstico pode demorar em média 10 anos para que se consiga. Normalmente ele vem com o diagnóstico anterior de depressão. Então quando chega para a gente na clínica psicológica ou do médico psiquiatra com uma história relatada de depressão, a gente precisa ficar atento a essa anamnese, a esse histórico familiar inclusive, porque a gente sabe através da ciência que nesses casos de depressão, 50% na verdade são de bipolaridade. E bipolaridade requer uma urgência no tratamento para que ele não vire, por exemplo, essa coisa mistada, como a gente fala, tá? E aí tá ficando claro? Esse é um tema que eu acho muito curioso, pelo menos, né? Com todo respeito às pessoas que têm o diagnóstico, porque vai envolver uma série de coisas. E aí, por isso, ficou bacana vir depois da depressão. Nos Estados Unidos, recentemente, teve uma pesquisa, tá? Na Universidade de Colômbia, com o psiquiatra Mark Olfson. E o que é que eles chegaram à conclusão pesquisando clínicas e consultórios por 9 anos?
eles identificaram que o diagnóstico de bipolaridade subiu 40 vezes em crianças e adolescentes. Tá? É um aumento muito significativo e assustador. E eles chegaram a algumas possibilidades de entendimento que poderia estar associada a dois fatores. Ou porque antes era subnotificado, né, e agora se tem mais cuidado e mais consciência da possibilidade de ser um transtorno afetivo bipolar, inclusive que é uma doença tão antiga como a gente viu, ou porque incorre também nesse equívoco de toda vez que uma criança ou adolescente dá trabalho, né, fica irritadiço ou fica briguenta, o que é uma resposta inclusive mais comum na infância e adolescência, recebe diagnóstico bipolar. E nem sempre isso é verdade. Tá? Assim como TDAH. TDAH virou chuva. Ritalina virou, né, bala de docinho para criança. Então é preciso tomar cuidado, é preciso que a gente fique atento, que a gente cumpra os protocolos e tente chegar com o máximo de precisão possível ao diagnóstico, certo? Diego, grande abraço, meu amigão. Bom você estar aqui com a gente. Você colabora muito. Bom, e bipolaridade tem cura? Não. Bipolaridade tem controle. Controle se a gente começa desde cedo, se a gente faz o diagnóstico preciso e tratamento correto. Então, assim, eu faço aqui um alerta às famílias que toda vez que a criança, adolescente, é mais comum quando entra na adolescência, começar a primeira crise. Na maioria das vezes é uma crise de depressão e precisa ser investigado, precisa ser observado para ser medicado, tratado, inclusive com psicoterapia. E aí eu faço até um apelo. Se nas famílias existem casos já sabidos de bipolaridade ou de esquizofrenia ou de suicídio ou tentativa de suicídio, essa criança ou esse adolescente já traz um componente genético importante. Quer dizer que vai ser bipolar? Não. Mas a gente tem que ir juntando essas coisas. Então, jovens que apresentam comportamento muito excessivo no uso abusivo de substâncias, de álcool, de direção, de tom de voz, pessoas que demoram para acordar e vai acelerando, chega de noite, ficam tão impulsivas que tem que ir para a rua, ou se joga na internet, vara a noite na internet ou em jogos. Isso tudo pode ser indicativo. E todo caso de bipolar que demore para ser diagnosticado e tratado, ele vai ser cronificado e as respostas serão piores, tá? Mais graves. Bom, folgar aqui um pouquinho, que o negocinho aqui esquentou. Ainda bem, né? Esquentou um pouquinho. Bom, então a gente está falando de uma doença que tem bagagem genética, a gente está falando do diagnóstico que normalmente e infelizmente demora em média 10 anos, tá? Porque passa ou porque não se leva ou porque tem um diagnóstico equivocado. É uma doença inflamatória sistêmica e afeta vários órgãos, tá? Então, está comprovado cientificamente que é inflamatório e corre no sangue. Por isso que vai afetar não só o cérebro, tá? A gente já falou que é 10% da população. Apresenta comorbidades, muitas, inclusive na área da ansiedade, como pânico, toque, fobia e por aí vai. TDAH, transtorno alimentar, bulimia, anorexia, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial sistólica, colesterolemia, triglicérides, enfim. É uma doença, inclusive, de todas, é a que está no topo do suicídio, tá? Depois da bipolar, quem vem? Esquizofrenia. Depois de esquizofrenia, depressão. E quarto lugar, transtorno de personalidade borderline, que inclusive é outra categoria que se confunde muito. Borderline, para alguns,
da área de psiquiatria, é considerada uma subcategoria do bipolar, mas isso há controvérsias, mas a gente vai ver mais para frente mais detalhes sobre isso, tá? Então, borderline, a gente está falando que 70% deles apresentam ideação suicida, ideação, pensamento de morte e de morrer. 50% tenta pelo menos uma vez na vida e 20% consegue se matar. Nos Estados Unidos também se pesquisou a população carcerária, né? Porque é uma população transgressora que está muito ligada, inclusive, ao uso abusivo de substâncias e do crime. Se constatou que 30% da população carcerária nos Estados Unidos é bipolar, tá? Uma dica: toda vez que apresentar uma depressão muito jovem, seja criança, seja adolescente, ou início da fase adulta, ficar atento, porque há 3 vezes mais chance dessa pessoa ser bipolar, tá? Bom, das comorbidades, eu citei aqui várias. A que apresenta maior prejuízo para a vida da pessoa é o transtorno por uso de substâncias. Então, a pessoa bipolar que ainda se vicia e usa abusivamente, compulsivamente, substâncias tóxicas ou álcool, ela vai acabar pondo mais rapidamente um fim à sua vida, ou até mesmo o desgaste nas relações sociais, profissionais, tá? Curiosidade também: bipolar em média se casa 3 vezes, tá? E toda mulher alcoólica, toda mulher com essa relação de dependência a álcool é bipolar. Nem toda mulher bipolar é alcoólica, mas toda alcoólica é bipolar, tá? E inclusive quando elas estão no pico da mania, lá em cima do gráfico, elas apresentam normalmente comportamento mais sedutor, mais maquiagem, mais decotes, enfim, né? Ficam mais sedutoras. A relação homem-mulher na bipolaridade é 1:1, ou seja, tá todo mundo igual. Já na depressão que a gente viu, a mulher tem 3 vezes mais, então é 3:1, tá? Agora eu queria entrar num assunto também muito pertinente e que é um pedido de uma amiga nossa que participa aqui das lives, toda a live, tá? A mulher bipolar e a gravidez. Às vezes a gente não se atenta para a seriedade e importância desse assunto. Vocês já viram que bipolar está muito ligado à alteração de humor, né? Essa alteração de humor pode provocar uma série de outras respostas, né? Aqui a Eliette está perguntando: então essa doença genética, Eliette, é de um componente muito autogenético, mas tem pessoas com a bagagem genética e não disparam, não tem gatilhos, tá? Então por isso que a gente deve evitar determinados comportamentos para crianças, adolescentes, porque podem servir de gatilho. Por exemplo, um trauma pode ser um gatilho, uma outra doença, inclusive sistêmica, pode ser um gatilho, tá? Então tem pessoas que têm a bagagem, por exemplo, se você pensar, filhos de um pai ou uma mãe, ou os dois bipolares, todos serão bipolar? Não, vai depender dos fatores ambientais. Então, quem traz o componente genético depende também dos gatilhos dos fatores ambientais e causais, certo? Bom, voltando para a questão da mulher bipolar e a gravidez, aí a gente entra numa delicadeza imensa, porque aqui, não sei se vocês estão vendo, a gente está falando de hormônio, aumentando o hormônio, a gente está falando do tempo da gestação, os 3 trimestres, tá? 3 meses, 3 meses, 3 meses, fechando 9. Estão vendo? Então, até o momento do parto, os 2 hormônios principais, progesterona e estrogênio, têm um pico
vão lá para cima. Imediatamente após o parto, olha a queda desses dois hormônios. Então, isso por si só já leva a mulher, né, pós-parto, a variação no humor, a uma tristeza. Isso é normal, isso é natural, porque ela está num pico máximo desses hormônios e de repente tem uma queda brusca, tá? Inclusive é chamado até 2 semanas primeiras de baby blues, essa tristeza, né? Que a mulher ela bate, ela começa a achar estranheza, até por conta da rotina que é modificada, é chamada de baby blues. Mas, durando mais que 2 semanas, a gente pode começar a entrar num quadro preocupante chamado depressão pós-parto, que é o tema lá da nossa historinha do início de Omolu, tá? A mãe do Omolu é a Nanã, que eu não citei. E a mulher que aparece no Maile dá o peito a Iemanjá. Bom, e aí, durando mais que 2 semanas, pode entrar e configurar num quadro de depressão pós-parto. A mulher vai entrar com todos aqueles sintomas de depressão que a gente já viu, certo? Qual é a preocupação? Que essa depressão, ela se agrave a um grau de psicose, que é chamada de psicose puerperal. E aí essa mulher vai alucinar, vai delirar. É onde se configura as tentativas de infanticídio, além de suicídio. Tá? Então, aqueles casos que a gente vê, ouve falar, que não são comuns, né? Por exemplo, uma psicose puerperal acontece em cada 2.000 nascimentos. Tá? Então, esses casos de infanticídio, a mulher que dá fim à sua cria, ou que leva, como na historinha da Nanã, para que o mar leve, são quadros de psicose, onde essa mulher começa a delirar, alucinar, ouvir vozes, onde ela tem que dar fim àquela criança. Aquela criança é filha do demônio, por exemplo. É muito comum esse relato. Então a gente tem, pela variação de humor e pela mudança no ritmo circadiano, ou seja, no ritmo biológico das 24 horas da mulher, uma mudança muito brusca, a gente tem naturalmente o baby blues, uma tristeza que pode acontecer. Se durar, aí pode configurar um caso de depressão pós-parto e até mesmo a complicação maior, a psicose puerperal. No caso da psicose puerperal interna, tá? Pela segurança dessa mãe, pela segurança da criança. Enfim, então respondendo ao pedido da nossa amiguinha e parceira que participa das lives, como seria para uma mulher bipolar engravidar? Essa é uma grande questão. Então, qual é a orientação que a gente dá, no caso a gente da psicologia? Que procure o seu médico psiquiatra para avisar antecipadamente do desejo, da intenção e do planejamento de gravidez, para que ele faça ajustes na medicação. As medicações, na grande maioria, afetam a formação do bebê, tá? Ou algumas nem tanto, e aí ele vai ter que botar na balança, né, o que é melhor, menos danoso para a mãe e para o bebê. Tá? Em alguns casos, por exemplo, depois do parto, se orienta que ela suspenda a medicação porque passa pelo leite. Mas a depender do caso também não dá para suspender medicação. E que medicação é essa que a gente está falando? A pessoa bipolar, ela precisa estabilizar esse humor. Lembra da variação? Bipolar, ele fica ciclando entre os dois polos e precisa estabilizar. O principal estabilizador é o lítio, mas o lítio também oferece riscos na gravidez. Esse lítio pode estar associado a antipsicótico, por exemplo, quetiapina, tá? Mas tem vários outros que podem ser associados para garantir essa estabilidade para essa parturiente, né? Mas isso precisa ser acompanhado, discutido, investigado com o médico, tá? E durante a gravidez, a pergunta aqui de Gabi, pode entrar em mania?
Bom, todo bipolar urgentemente precisa, desde cedo, desde a primeira sintoma, ele precisa ser acompanhado e medicado. Então, a gestante não será diferente, né? Então, provavelmente, a gestante, tomando a medicação correta, durante os 3 trimestres, lembra? Ela não vai ter uma variação que justifique essa crise entrar na mania lá em cima. Mas depois do parto, como é que fica? Então, tem casos onde a mulher, já que ela está num histórico mais equilibrado, ela é orientada a suspender medicação mesmo na gestação, dias antes do parto, tá? Tem outras que são orientadas a suspender depois, tá? Liliu, minha irmã entrou aí, que legal, seja bem-vinda. Tá? Então a gente está falando desse quadro de uma complexidade, ao mesmo tempo que é muito interessante, é de uma riqueza, a gente ficaria aqui dias e dias e dias falando, certo? Eu não sei se eu ajudei ou eu atrapalhei aquelas pessoas que me pediram para falar determinados assuntos aqui, que porventura eu vou resguardar, tá? O nome. Então o que acontece? De risco, a gente já falou a quebra do ritmo, alteração hormonal, e eu não falei de uma coisa que é fundamental para a pessoa bipolar, que é esse apoio social, o apoio emocional, que muitas vezes se encontra em grupos de trabalho, na psicoterapia, tá? Perceber, como eu disse, a história de família, se tem história de depressão, se tem história de ansiedade exacerbada, se tem casos na família, como eu falei, de esquizofrenia, de tentativa de suicídio. Tratamento, eu vou chamar a atenção da questão do antidepressivo. Antidepressivo é algo que impõe muito risco, tá? Ao bipolar. Por quê? Porque antidepressivo, a gente imagina a pessoa que está lá embaixo, o antidepressivo vai fazer com que suba, lembra? Saia daquele polo negativo. E aí a pessoa, quando é bipolar, ela pode subir e vai lá para cima, para hipomania ou mania. Então, muitas aspas aí na prescrição de antidepressivo, tá? Mas isso aí é com o médico psiquiatra. E eu queria trazer rapidamente também um relato de um caso autorizado. É da Gabriela, de 48 anos. Inclusive, ela pediu que eu falasse o nome dela, tá? A Gabriela entrou em crise aos 15 anos, o que é comum, né, nos casos de bipolaridade. Ela tentou suicídio por não suportar os sintomas. Ela disse, inclusive, que esse pensamento acelerado é mais louco do que, inclusive, um evento de câncer que ela teve e tratou. Ela fala do preconceito das pessoas, né, por chamarem de doida, ou achar que ela estava indo se tratar de aborto ou de uso de drogas. Enfim, passou muito tempo em cima da cama, a família sofrendo, sem conseguir ajudar, o que é comum, né? As famílias, elas não sabem o que fazer. Por isso que a psicoeducação é tão fundamental, é por isso que é importante a gente estar aqui falando, tá? Inclusive, eu estou à disposição para quem quiser no privado conversar mais alguma coisa. Gabriela falava da dificuldade com o profissional e as suas reações do profissional sempre aumentando a dosagem, né? Colocando ela cada vez mais numa situação desconfortável. E ela diz que nem sempre prevê a crise e que ela sente como se uma pessoa estivesse dominando ela. Então, para a gente ver que não é frescura, não é invenção, né? A gente está falando de uma doença psíquica. E o sentimento da Gabriela é como se alguém estivesse lhe possuindo e no comando. E a gente pode até lembrar daqueles sintomas psicóticos, né, de alucinação e delírio, certo? Hoje ela tem demorado mais para apresentar mais episódios, mas tem uma tristeza, ela não consegue trabalhar, o que é muito comum
nos bipolares, né? Ficar fora do mercado de trabalho. Uma dica que a Gabriela dá para todos nós: primeiro passo é a aceitação, que aí o tratamento ele flui, tá? Então, como todo luto, eu acrescentaria, e luto é a perda, né? Não só de pessoas, mas a perda daquela condição de antes, quando a gente começa a apresentar quadros de transtorno, a gente entra no processo de luto. E como todo luto, a gente vai passar por aquelas fases da negação, né? Da resistência, mas aí vem a fase da aceitação para que, por fim, venha as atitudes, as resoluções, tá? No sentido de ficar bem. O bipolar pode ficar bem funcional se ele seguir o protocolo, tá? Cura não tem, mas tem controle. A Gabriela, ela utiliza a rede particular e SUS, e ela está muito contente porque ela descobriu a clínica Ápice, que é uma clínica multiprofissional, tá? Então, como já falei, transtorno de personalidade bipolar, tem essa discussão se pertence à bipolaridade. O transtorno de personalidade borderline, perdão, acho que eu falei errado. O borderline, ele também tem uma variação de humor, mas ele tem um fato causal. E a variação dele pode acontecer várias vezes no mesmo dia. É aquela personalidade mais histriônica, sabe? Que diante do borderline você fica meio em dúvida daquele sentimento, aquela emoção que está passando e que varia tanto, às vezes, por minuto, certo? Borderline seria um jeito de ser, enquanto o bipolar um jeito de estar bipolar, tá? Já que a gente tem um controle. Outra coisa que eu queria falar rapidinho, por causa do tempo, é comum no bipolar, quando entra na adolescência, começar a apresentar sintomas. Então, pais fiquem atentos a comportamento autolesivo, automutilação, tá? Que começa normalmente sutis, com riscos na pele, vai aumentando, e aí vai para antebraço, vai para a coxa, vai para a barriga, e o adolescente ou a adolescente, ela começa a cobrir essas partes do corpo para que as pessoas não percebam. Mas é um comportamento onde a pessoa, de tanto sofrimento, tanta dor, lembram da Gabriela falando, que aí ela transfere essa dor para o corpo. Então, ao se cortar, ela está transferindo a dor. Então, físico é algo que eu vejo, é algo que eu dou conta, é mais palpável. Então, fica atento se o adolescente começar a mostrar roupas muito cobertas, certo? A esquizofrenia também tem bagagem genética, mas é diferente. Tem também o prejuízo funcional social, mas enquanto bipolar é alteração de humor, na esquizofrenia essa alteração é da percepção, do pensamento. Lembra que a gente já falou da percepção que pode estar alterada? Aí a gente falaria de delírio, a gente pode falar também de outra coisa, de alucinação. E a esquizofrenia tem vários tipos, então são duas coisas diferentes. Um é transtorno de humor bipolar e o outro é o transtorno de esquizofrenia, tá? Tô correndo por causa do tempo. Vou pular. Bom, na psicoterapia eu já falei da parte da psiquiatria, né? Que não sou eu, evidentemente. Mas na psicologia a gente tenta resgatar esse sujeito que habita nessa doença. É importante esse resgate, esse salvar vida dessa pessoa, desse ser, dentro dessa existência, auxiliando, inclusive, nessas demandas que ele vai apresentando, tá? É importante a psicoeducação, o reforço à socialização, para que essa pessoa não fique se achando sempre peça única e se exclua e se isole do mundo, e utilizar técnicas sempre para contribuir para esse equilíbrio hormonal. Então, por exemplo, por que muitas vezes usa abusivamente álcool ou outras drogas? É uma forma de ou escapar das dificuldades do sofrimento ou dar uma acelerada. Porque, inclusive, tem muita gente que prefere, se sente melhor, mais acelerado.
não quer nem tomar remédio para diminuir isso, tá? Então, esse equilíbrio é importante. Tanto o médico psiquiatra tem que saber que droga usar, que dosagem, para que não cause um desequilíbrio maior. Na psicoterapia, a gente também tem que saber o que é que a gente vai estimular ou vai dessensibilizar. Às vezes tem tantos gatilhos atuando na vida dessa pessoa que aí a gente vai dessensibilizar esses gatilhos. E como é isso? Isso é processual. A gente vai numa escala progressiva, fazendo com que essa pessoa se empodere e a cada momento possa um pouquinho mais, tá? Então, atenção para isso. Bom, antes de ir para a mensagem final, que a gente tem 4 minutinhos aí, eu queria primeiramente agradecer a minha parceira aí na pesquisa sobre Omolu, o Orixá Omolu, a Cristina Diáspora. Brigadão, Cristina. Agradecer a Gabriela pelo seu depoimento autorizado. Com certeza o seu relato ajuda todos nós a entender melhor e cuidar preventivamente, né, das pessoas. Agradecer a Ana Rita lá, a mensagem hoje do final, uma contribuição da Ana Rita, inclusive fiquem à vontade para contribuir sempre. Ana Rita é minha colega da UFBA. Agradecer a todas as pessoas que participaram aqui e as que vão chegar depois no canal, né? Lembrando, o canal Perguntando a Gente Se Entende, tá? No YouTube. E dizer que os convidados das 2 próximas sextas-feiras já estão confirmados. Nessa primeira será Rosita Barral e na segunda Danilo Rosman, tá? E vamos lá para a mensagem final antes que o tempo me derrube de novo. A mensagem final hoje é Curar, poema de Kathleen O'Meara. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música, e descansaram e se exercitaram, e fizeram arte e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente, e pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelos mortos. E fizeram novas escolhas, e sonharam com novas visões, e criaram novos modos de vida, e curaram a terra completamente. Então, com esse poema, eu agradeço a participação de todo mundo e dizer que estou esperando vocês lá no canal. Perdão se eu não pude cumprimentar todo mundo aí que entrou, tá? Mas fica aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado. Espero vocês na live de sexta-feira compartilhada com a incrível Rosita Barral, tá bom? Obrigado, gente. Um abração. Ai, hoje não me derrubou, né?